Muito bem, muito bem. São 11 horas e 59 minutos, 11h59. Estou colocando um ponto final no A Voz do Povo desta segunda-feira para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui para daqui a pouco apresentar a Educadora meio-dia. Tudo bem, senhor Caio Bortolã? Bom dia. Tudo bem, Ivan. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que nos ouve e vê nesta segunda-feira. Você pegou a taça? Você foi lá? Não, não fui. Você não foi lá? No estádio, não fui. Você não foi lá para ver a entrega da taça? Não, não fui. É. Agora já era, né? Agora tem mais graça, né? Pois é. Né? Fica um pouco sem graça, né? Um pouco só, né? Não muito sem graça. Mas um pouco sem graça, né? Sei, já era, o título já é do Corinthians, né? O título tá ganho já desde o jogo contra o Fluminense, com 4 rodadas de antecedência. Então, mas o que aconteceu ontem foi o cumprimento de uma formalidade, né? E o que aconteceu ontem de lamentável foi em Campinas. Né? Ah, sem dúvida. A torcida da Ponte Preta não se conformou, né, com o resultado do jogo. Seu time estava ganhando por 2-0, tomou de 3-2 Vitória, sacramentou a queda da Ponte Preta. Mas é óbvio que a queda da Ponte Preta não aconteceu ontem. A queda da Ponte Preta aconteceu ao longo do campeonato. Com um time muito ruim, né? Um time que não conseguia fazer uma campanha como fez a Ponte Preta em outras épocas, em outros anos, né? E deu no que deu, né? Alguém tem que cair, não tem? A Ponte Preta vem sendo, nos últimos anos, a melhor equipe entre aquelas que são do interior do Brasil, né? Porque o Santos, não dá para dizer que o Santos é um time do interior do Brasil. O Santos não é um time do ponto de vista geográfico, capital, é um absurdo. Do ponto de vista geográfico é um absurdo, né? O Santos, você chamar o Santos de time do interior, porque o Santos é do litoral. É do litoral de São Paulo. Então, à exceção do Santos, que é do litoral de São Paulo, a Ponte Preta vem apresentando desempenho para ser tida aí à vida como a melhor equipe do interior do Brasil. Melhor, inclusive, que acho que esse posto agora será definitivamente assumido pela Chapecoense, não é? Porque Chapecó também não é capital de Santa Catarina, mas o desempenho da Ponte Preta é melhor do que do Joinville. Chapecoense que quase caiu, né? Se recuperou agora no... Seria uma vergonha que a Chapecoense caísse, não é, Ivan? A CBF teria de dar à Chapecoense o direito, a condição de não cair nos próximos 5 ou 10 anos. Na verdade, a CBF, os times de futebol do Brasil, teriam de ter abraçado a Chapecoense. Pouquíssimos ajudaram. Houve essa proposta, não houve? Pouquíssimos ajudaram a Chapecoense. Salvo engano, o que mais ajudou foi o Palmeiras. Mas, se eu não me engano, houve essa proposta aí, e essa proposta não foi adiante por questões... Porque os homens do futebol são medíocres. Não sei por quê. Os homens do futebol são medíocres. Quando o time do Torino, na Itália, na década de 40, aconteceu aquele acidente também de avião, quando o avião, se eu não estiver muito enganado, chocou-se, o avião do time do Torino, contra uma igreja na Itália, e morreu o time todo. Aquele foi o segundo maior desastre aéreo envolvendo um time de futebol. Os times da Itália e a Federação de Futebol da Itália abraçaram o Torino. A CBF, lamentavelmente, não abraçou a Chapecoense. E os times brasileiros, com uma ou outra exceção, estou citando aqui o Palmeiras como exceção, porque o Palmeiras não emprestou, claro, seus melhores jogadores, mas emprestou 2 ou 3 jogadores à Chapecoense. E a Chapecoense, em menos de um ano, vai completar um ano amanhã da tragédia. Amanhã ou depois de amanhã? Hoje é dia 27, não é? 28 ou 29 completa um ano da tragédia da Chapecoense. A Chapecoense foi campeã catarinense e está entre os melhores do Brasil, porque a Chapecoense está na primeira parte da tabela, não é? Ou não? A Chapecoense andou ameaçada de rebaixamento, o Caio. Eu acho que ela foi superada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, para não falar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Ivan. Diga. Se o Flamengo for campeão da Sul-Americana e se o Grêmio for campeão da Libertadores,
e eu acho que nem o Grêmio vai ser campeão da Libertadores e nem o Flamengo vai ser campeão da Sul-Americana, 9 times brasileiros vão à Libertadores. 9. Então, se é possível mandar 9 times para a Libertadores, não é possível preservar a Chapecoense por... Chapecoense está em 9º lugar. 9º lugar. É. Não é possível preservar a Chapecoense por 5 anos. Não é possível dar essa folga à Chapecoense, que afinal de contas perdeu um time inteiro no acidente aéreo. Ou será que eu estou dizendo algum grande absurdo aqui? Eu gostaria de lembrar quais foram os argumentos que impediram a Chapecoense de receber esse benefício que você está falando aí. Eu sei que houve, à época, alguém sugeriu isso, foi sugerido, sim, né, que a Chapecoense ficasse livre de rebaixamento por um determinado período, mas eu não sei se isso do ponto de vista técnico é possível, do ponto de vista de regulamento, se é possível, se Ivan, não é possível. o futebol... Porque era uma exceção excepcional, Ivan, era uma situação excepcional. O futebol é feito, infelizmente, de gente pequena. O futebol é feito de gente pequena. Mudar regulamento dá sim, senhor. Dá sim, senhor, para mudar o regulamento. Porque em 1990, quando o São Paulo... Aliás, ontem meteram a mão no São Paulo, hein? Um lance absurdo. O jogador do São Paulo... O jogador do Curitiba põe a mão na bola e a arbitragem marca pênalti contra o São Paulo. Mas em 1990, quando o Fará mudou o regulamento do Campeonato Paulista para o São Paulo jogar disfarçadamente uma segunda divisão, que o São Paulino insiste em dizer até hoje que não era a segunda divisão, mas era, não é? O São Paulo jogou, foi rebaixado em 90 e jogou com a Inter em 91 a segunda divisão, aí deu para mudar o regulamento. Quando o Fluminense saiu da terceira divisão do futebol do Brasil e foi para a primeira, aí deu para mudar o regulamento. Quando a Portuguesa foi arrancada da primeira divisão para o Fluminense não cair, aí deu para mudar o regulamento. O nosso ouvinte Reginaldo está dizendo quando cai o avião da Chapecoense, não quis. Quando cai o avião da Chapecoense, não acredito. Quando cai o avião da Chapecoense, aí não podem mudar o regulamento. Meu Deus do céu, uma coisa extraordinária. Graças a Deus, não é todo dia que cai um avião. Graças a Deus. Com civis, com jogadores de futebol, graças a Deus. O avião cai só de vez em quando. Ainda mais do jeito que caiu, né? Exatamente. De jeito maluco por falta de combustível. Por falta de combustível. Uma negligência dessa empresa que agora parece que essa empresa não era do piloto e sim o piloto que seria o proprietário da empresa seria o Laranja da filha de um ex-senador da Venezuela. Então me perdoem, mas quando quiseram resolver a vida do São Paulo Futebol Clube no Paulista de 90, o seu Fará resolveu no Paulista de 91. Quando quiseram resolver a vida do Fluminense, a CBF resolveu. Quando quiseram resolver de novo a vida do Fluminense, a CBF resolveu. O que acabou, inclusive, com a vida da Portuguesa, né? Porque a Portuguesa, ano que vem, não joga nenhuma competição nacional. Só vai jogar o Paulista da Série A2. Então, virada de mesa, tapetão, reviravolta, nós já vimos aos montes. Por que não pode ter uma, entre aspas, virada de mesa para beneficiar um time brasileiro? E aí a gente questiona, né? Por que é que o colombiano, Ivan, e nós estamos tratando de futebol, por que é que o colombiano, um povo tão sofrido, em função do narcotráfico... Você se lembra, não é? Guerrilha. Aquele gol do Andrés Escobar na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, ele pisou na Colômbia e foi morto. Na época de Pablo Escobar, um pouco antes da morte de Pablo Escobar. Por que o povo colombiano consegue fazer a festa que fez para Chapecoense, enchendo um estádio? Aliás, encheu 2 estádios. Encheu o estádio do Atlético Nacional, a parte de dentro, e na parte de fora tinha mais 40 mil pessoas. 80 mil colombianos foram ao estádio, 40 mil na parte de dentro do estádio, 40 mil na parte de fora do estádio, para homenagear os mortos na tragédia da Chapecoense. 80 mil colombianos. Sabe o que fez o Atlético Nacional, Ivan? Deu o título da Sul-Americana à Chapecoense.
E qualquer pessoa minimamente de bom senso sabe que a Chapecoense perderia aquele campeonato. Porque o Atlético Nacional foi o grande time de 2016. O Atlético Nacional que vendeu Guerra, Borja, Copete para o Santos, Guerra e Borja para o Palmeiras. O Atlético Nacional foi o campeão da Libertadores de 2016, o campeão colombiano de 2016 e ganharia da Chapecoense em casa a final da Sul-Americana. Ganharia, era melhor. O time do Atlético Nacional era melhor que o time da Chapecoense. Então os colombianos tiveram a grandeza de, primeiro, fazer reverência ao time da Chapecoense, um luto que reuniu ao menos 80 mil pessoas ali no entorno do estádio e dentro do estádio, e depois o Atlético Nacional deu o título da Sul-Americana à Chapecoense. Deu o título da Sul-Americana à Chapecoense. E o meu time, o Corinthians, como outros tantos, o meu time se negou em jogar com uma camisa em homenagem à Chapecoense, porque as cores da Chapecoense são verde e branco. Então eu quero fazer esse comparativo entre pessoas realmente grandes e pessoas de fato pequenas. Porque o Corinthians não pôde jogar com o verde no seu uniforme, numa situação de absoluta excepcionalidade, porque acabara de acontecer a tragédia envolvendo a Chapecoense. Mas o Atlético Nacional da Colômbia pôde dar o seu título à Chapecoense. E a dona CBF e a dona Federação Paulista de Futebol puderam, quando quiseram e acharam interessante, Ivan Júnior, virar a mesa na base do tapetão. Para favorecer sempre grandes, né? Sempre os grandes foram favorecidos. Nunca um pequeno foi favorecido. Sempre os grandes. Basta dizer que a Internacional... Você se lembra, Ivan, que em 1986 a Internacional disputou os 2 jogos da final do Campeonato Paulista em São Paulo? Você se lembra, Ivan? Eu me lembro, Caio. Você se lembra, Ivan? Uncle Sam Bortolation. Você se lembra? Eu me lembro. Mas você se lembra que o Guarani foi campeão brasileiro em 1978, jogando uma em São Paulo e uma em Campinas? Sim. Você se lembra? Sim. E afinal, por que a Inter jogou 2 vezes em São Paulo contra o Palmeiras em 1986? Porque a diretoria entendeu que ela ia arrecadar muito mais. A diretoria estava pensando em dinheiro naquela época, muito mais do que o título. A diretoria não acreditava que a Inter fosse ganhar do Palmeiras, então quis levar dinheiro mais do que qualquer coisa naquela disputa. Tanto que houve uma crise interna na Internacional, naquela oportunidade, que foi o seu Gilson Gênio ser sacado para se colocar o Lê para jogar. Gilson Gênio foi titular ao longo de todo o campeonato. Nas 2 finais quem jogou foi o Lê, porque a Inter queria vender, a diretoria da Inter queria vender o Lê. Como vendeu? Por São Paulo. Tudo ali naquele momento se pensou em fazer dinheiro. Então não era o momento de ganhar dinheiro. Não me venham com essa história que o regulamento não permite que a Chapecoense não caia. O regulamento, numa condição de excepcionalidade, pode sim, senhor, ser mudado e não foi mudado porque não quiseram mudar, lamentavelmente. Muito bem. E de resto? De resto, parabéns à Chapecoense, né? Pela reconstrução, pela maneira honrada com o que vem fazendo futebol. Você sabe que a Chapecoense dos times brasileiros é a única que não deve, Ivan? É? É. Tá bem organizadinha, tá bem arrumadinha? É. Porque não gasta mais do que arrecada. Normalmente é assim. Quem não gasta mais do que arrecada, não deve. Não dá para dizer isso dos grandes paulistas, né? De jeito nenhum. Aliás, demorou para o Corinthians começar a ter atitudes lúcidas, né? Teve uma no aspecto financeiro, teve uma atitude lúcida com o Paulo Guerreiro, né? Quando o Paulo Guerreiro queria ganhar 1 milhão para jogar, e o Corinthians disse não, o Corinthians não tem dinheiro para pagar o Paulo Guerreiro. Ele foi jogar no Flamengo e deu no que deu, né?
E o Corinthians teve uma atitude absolutamente lúcida esse final de semana com o tal zagueiro Pablo. Você sabia quem era o Pablo antes do Corinthians? Alguém sabia quem era o Pablo antes do Corinthians? Quem era o Pablo? Quem era o Pablo? Quem era o Pablo? Quem era o Pablo? Pablo queria 600 mil reais para continuar jogando no Corinthians. Fez muito bem a diretoria do Corinthians. Fez muito bem. Se você perguntar a qualquer torcedor corintiano, qualquer torcedor do Corinthians concorda com o que fez a diretoria do Corinthians. Esse Pablo encheu o saco o ano inteiro. Ele e o empresário passaram o ano inteiro pedindo mais dinheiro. Deu a vida pro Corinthians. Ah, que mané deu a vida pro Corinthians? Que mané deu a vida pro Corinthians? Estava encostado no Bordeaux. Nem jogar, jogava. Veio jogar no Corinthians, foi recuperado pro futebol e fez o que fez. Da mesma forma que o seu Lucas Lima fez no Santos. Da mesmíssima forma que o seu Lucas Lima fez no Santos. Infelizmente, há times de futebol que vão contratar o Pablo. Parece que ele vai pro Flamengo, o Palmeiras também quer, por 600 mil por mês. E o Lucas Lima vai jogar no Palmeiras por 800 mil por mês. Então há times de futebol... Vá com Deus. Há times de futebol que contratam essas figuras, que fazem corpo mole, né? O chinelinho do Lucas Lima, que criam clima. Não, chinelinho, né? Não, chinelinho não. O Lucas Lima extrapolou a prática do chinelinho. O que é a prática do chinelinho? O jogador que resolve, está com má vontade, não está afim mais de jogar pelas mais diversas razões, não é que é o caso, não está afim de jogar, né? Então ele dá um miguezinho, eu tô aqui com uma dorzinha tô com uma dor de barriga, bota o chinelinho e vai pro departamento médico, né? E lá ele fica, tá doendo a barriga, tá doendo lá de cá, tá doendo aí, e não joga um jogo, não joga outro, não treina, né? Esse é o chinelinho. Lucas Lima extrapolou, ele passou das raias do absurdo. O Lucas Lima passou a fazer corpo mole dentro de campo. Um negócio vergonhoso o que o Lucas Lima fez no Santos. Ele fugia da bola. Se a bola vinha para a direita, ele ia lá para a esquerda. Se a bola ia para a esquerda, ele ia para a direita. Ele botava a mão na cintura, ele não dava combate, ele não jogava dentro de campo, ele desfilou, ficava andando dentro de campo. Um absurdo o que o Lucas Lima fez. E não teve um técnico capaz de tirar o cara. Fala, pera um pouquinho, saia. Você vai sair, porque desse jeito você não vai ficar dentro de campo. O Levir não teve coragem de fazer isso. E agora eu ouvi uma declaração do Elano, esses dias. O Elano que quer ser técnico, tem uma vontade muito grande de querer ser técnico, tudo bem, é um direito que ele tem. Mas ele deu uma declaração esses dias que ele não tirou o Lucas Lima porque ele ficou com medo do que poderia ocorrer com a futura carreira dele se ele sacasse o cara. Tem que dizer para o Elano o seguinte, Elano, sinto muito, mas você não serve. Porque se você você tinha que ter tido coragem de sacar o cara, falar, sai, desse jeito você não vai ficar jogando no meu time, vou botar outro no seu lugar. Uma vergonha o que esse cara fez. Uma vergonha. E só foi sacado do time porque a torcida foi lá pressionar a diretoria. Uma vergonha o que esse cara fez. Isso não é profissionalismo. Esse cara não pode falar em profissionalismo. Gosto dele, hein, como jogador. Acho um bom jogador. Gosto do jeito que o cara trata a bola, a habilidade que ele tem, os lançamentos que ele faz. Gosto de ver o cara jogando. Mas é um péssimo exemplo no que diz respeito ao profissional. O jogador de futebol, ele pode ser ótimo ou péssimo exemplo. Principalmente porque as crianças se miram no jogador de futebol, né? As crianças se miram no jogador de futebol. Então, o caso do Lucas Lima é o pior exemplo possível. O caso do Pablo no Corinthians é o pior exemplo possível. Não que nós sejamos saudosistas. Eu acho que o cara tem que receber em dia. O Corinthians tem problemas em pagar em dia. Eu acho que o cara tem que receber um bom salário, porque esses grandes times faturam muito. Mas tem jogador que extrapola. Então, foi uma falta de respeito que fizeram com o Pablo. Não, foi uma falta de respeito à postura do Pablo o ano inteiro com o Corinthians. E do empresário do Pablo. Agora acerta, agora não acertou mais. Agora tá certo, agora não tá mais certo. Né? Porque o empresário de futebol está na dele também, não é, Ivan? Ele quer ganhar todo o dinheiro do mundo no prazo mais curto de tempo. Agora, quando a gente fala... Tem direito de pedir. Quando a gente fala... Esse Pablo, não sei nem o que ele joga. Ele tem o direito de pedir 1.200.000, 1,5 milhão pro Corinthians por mês. Ele tem o direito de pedir. E o Corinthians tem o direito de dizer para ele, não pago. Pode procurar, vai procurar clube. É assim que as coisas são. Ou não? Como fez, né?
como de fato Ou fez. não, tem que ser assim. Agora, imagine só a situação. O saudosismo, né, nos faz lembrar de, não muito, num passado não muito distante, Rogério Ceni no São Paulo, né, no passado já mais distante, Ademir da Guia no Palmeiras, ou Leão no Palmeiras, ou Ronaldo no Corinthians, ou Vladimiro no Corinthians. E por aí vai, né? O próprio Pelé no Santos é o melhor exemplo de todos. A coisa mudou, né? O mundo mudou, a economia mudou, né? Nos dias atuais, certamente o Pelé não duraria no Santos tanto tempo quanto durou, né? O Pelé teria explodido no Santos e teria ido jogar no Real Madrid ou no Barcelona. O Santos não teria como segurar o Pelé nos dias de hoje. O Palmeiras não teria como segurar o Ademir da Guia nos dias de hoje. O Barcelona não segurou o Neymar, porra. O Barcelona não segurou o Neymar. Barcelona E se adiantou em renovar o contrato com o Messi até 2021 para não perder o Messi também, né? Eu me lembro aqui em Limeira, vou citar o exemplo do querido e saudoso João Ferraz, que jogou pela Inter, jogou pelo Galo. O João Ferraz tinha um emprego durante o dia no banco e no fim da tarde ia treinar. E nos finais de semana, nas quartas-feiras, jogava pelo Galo e pelo Leão. Você sabe que tem O jogador era bancário, assim. bancário e jogador hoje. de futebol. Até hoje tem time Era de futebol diferente, que é assim. era diferente naquela época. Não, hoje tem ainda. Hoje tem. Nessa chamada segunda... Essa nomenclatura absurda que aqui no futebol paulista existe, de segunda divisão, que na verdade é a quarta, tem times que são semiprofissionais. O Wilson Bardini está lembrando da Copa João Avelange. A Copa João Avelange foi uma vergonha, né? Foi dada ao Vasco da Gama e a gente lembra em que circunstâncias, né? Aconteceu o que aconteceu em São Januário. Você se lembra disso? Sim. Do público invadindo o estádio de São Januário. O que aconteceu ontem com a Ponte Preta? Isso tem que acabar definitivamente no futebol, né, Ivan? O rebaixamento não é o fim dos tempos. A Ponte Preta é um time médio e dentre os times médios do Brasil, hoje não, mas durante um bom tempo foi o maior. Foi o maior. Fazendo boas campanhas no Campeonato Paulista, a Ponte Preta é 6 vezes vice-campeã paulista. A Ponte Preta tem uma particularidade, ela é o time mais antigo do Brasil em atividade e é o único time que nunca foi campeão em sua história. É um time de 1900, é um time de 117 anos que nunca, jamais foi campeão. A Ponte Preta jamais foi campeã. Ela chegou a uma final de Sul-Americana, vice-campeã. Chegou a 6 finais de Campeonato Paulista, perdeu todas as vezes. Algumas vezes perdeu para o Corinthians, chegou a perder uma final para o Palmeiras também em 2008. A Ponte Preta fez boas campanhas no Campeonato Brasileiro, flertando muitas vezes com o G4, ficando ali em 6º, 7º, 8º lugar. Só que a Ponte Preta caiu esse ano. E o que quer dizer isso? O trabalho foi mal feito. E o time caiu. Agora, isso justifica a selvageria da torcida da Ponte Preta ontem? Evidentemente não. Teve um torcedor que entrou com um pedaço de pau. Eu não sei se você viu as cenas. Dentro do campo para bater no Aranha. Eu não vi. Escuta, o jogador de futebol, ele pode ser ruim tecnicamente. Mas o cara tá fazendo o trabalho dele. Né? Você não vai no banco e dar uma paulada na cabeça do gerente do banco ou do caixa do banco. Você não vai ao açougue para agredir o açougueiro, mesmo que ele não faça bem o trabalho dele. Você não vem à emissora de rádio agredir o radialista, mesmo que ele não faça bem o trabalho dele. Você não agride o advogado que não faz bem o trabalho dele. Nem agride o prefeito, que não é um bom prefeito. Não faz sentido que você pegue um pedaço de pau e agrida qualquer pessoa. O jogador de futebol é a mesma coisa. Ele fez o trabalho dele. Não fez um bom trabalho o jogador da Ponte Preta. Agora, a agressão, entrar em campo, né? Não faz o menor sentido. O que aconteceu ontem em Campinas não faz o menor sentido. A Ponte vai para a segunda divisão, joga a segunda divisão e volta para a primeira divisão. Eu acho que a Ponte pode voltar. Aliás, acho que a Ponte já volta ano que vem à primeira divisão do futebol. Do Brasil, né? Porque ela está na primeira divisão do futebol de São Paulo. É realmente uma pena a Ponte ter caído. É um time a menos da nossa região, disputando uma competição nacional, mas nada justifica a violência. Absolutamente nada. Mas aqui não se pune os clubes, né? Os clubes precisam ser punidos.
O Vasco se envolveu o Palmeiras se envolveu num problema aí com o Flamengo, a torcida do Flamengo com a torcida do Palmeiras, o Vasco recentemente também. O máximo que eles põem de punição é mando de campo, retirar mando de campo. Enquanto ficar passando a mão na cabeça, ficarem passando a mão na cabeça, vamos ver o que vai acontecer com a Ponte Preta, se vai ser punida efetivamente. Acho que não vai. Pelo menos não no nível que deveria. Né? E aí as agressões, a violência vai se repetir. Não, e na Justiça Desportiva do isso. Brasil também há algumas figuras interessantes, né? O Dudu, do Palmeiras, foi suspenso 6 jogos, porque bateu no árbitro. Passado mais um tempo, efeito suspensivo. Passado mais um tempo, a pena foi reduzida de 6 para 3 jogos. Né? O Fagner, do Corinthians, recentemente, foi suspenso, salvo engano, por 2, 3 jogos. Ou pelo menos por 1. Esse é o país da impunidade. Na final do Paulista, efeito suspensivo, joga o Fagner. Como? Como efeito suspensivo? Como reduzir? Felipe Melo levou meia dúzia de jogos. Reduziram a pena dele para metade. Como? Como é que a gente educa? Imagina. Como é que a gente educa o jogador, inclusive, para ele não repetir, para não tornar a fazer coisas que havia feito erradas. Ele volta a fazer. Sabe por quê? Porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele. Ele leva um jogo, consegue um efeito suspensivo, ou leva 2 jogos, a pena é reduzida para 1 jogo. O que vai acontecer com a Ponte Preta? Vai levar uns 10 jogos de suspensão. Vai ter que jogar aqui no Limeirão, vai ter a segunda divisão do brasileiro, vai ter que jogar em Jundiaí, né? Porque não vai jogar no estádio do Guarani, a Ponte Preta. Não é? O máximo que consegue é interdição do campo. Pronto, perda de mando de campo. De mando de campo. Aí a Ponte fica 10 partidas sem jogar lá. Muito bem. Aí o advogado entra com um efeito suspensivo ou entra com um pedido de redução de pena e a pena é reduzida. Então os 10 já caem para 5 jogos. É o que vai acontecer com a Ponte Preta. Vai ficar 5 jogos sem atuar no Majestoso. Por isso que o Brasil está do jeito que está, não só no futebol, em todas as áreas de atividade humana. O Brasil está assim. Juristas renomados cansam de dizer, já cansaram, né? De dizer o seguinte: não adianta aumentar a pena. Agora, recentemente, lá na Câmara, no Congresso, né, fizeram um esforço, aprovaram um pacotaço de aumento de pena. Né? O cara furtou esse botão aqui, ele tomava 6 meses de cadeia, vamos aumentar para 9 meses. O cara matou, era 20 anos, vai passar para 22, aumento de pena. E assim eles enganam o povo, porque eles dizem para o povo: olha, aumentando as penas nós vamos reduzir a criminalidade. É mentira. É mentira. O que reduz criminalidade é o fim da impunidade. O bandido saber, seja bandido que for, se é de colarinho branco, se é o bandido que faz um assalto ali na esquina, o bandido saber que se ele cometer um crime, ele vai ser preso e ele vai cumprir a pena dele. Isso reduz criminalidade. Isso faz o cara pensar 2 vezes. Agora, se aumenta a pena para 30 anos, 35 anos, eu vou cometer o crime, porque os caras não vão me pegar. E se pegar, eu dou um jeitinho de escapar, eu dou um jeitinho de sair. Você disse que eu falo bem dos americanos, né? Faz alguns dias morreu aquele maluco Charles Manson, nos Estados Unidos. Né? Responsável por uma matança em série, inclusive da Sharon Tate, que era uma atriz americana grávida de 8 meses e meio. Muito bem. Esposa do Roman Polanski. O Charles Manson, num primeiro momento, foi condenado à pena de morte, mas aí houve uma revogação da pena de morte e ele passou a cumprir prisão perpétua. Ou seja, ele morreria na cadeia. Como morreu. Da mesma forma que aquele brasileiro, Marcos Asher, ou Aracher, que foi pego lá na Indonésia, você se lembra? Foi pego tentando entrar no país com drogas. Pois é. Lá a pena de morte é estabelecida. Lá ele foi morto porque ele foi condenado à pena de morte. Então. E o cara mesmo assim foi traficar. Porque não adianta você impor uma pena severíssima, rigorosíssima. Não adianta você impor. O que faz o cara pensar em não cometer o crime é a certeza de que ele vai ser pego.
Não é o tamanho da pena. Isso já está consagrado. Pois bem, esse brasileiro pagou para ver. E quando pagou para ver, foi pego, foi condenado ao paredão e foi morto. Aqui no Brasil... Pagou com a vida. Pagou com a vida. Aqui no Brasil, o sujeito é preso. Aí, Ivan, vão ver se ele tem, na composição da pena, se ele tem bons antecedentes, Ivan. Se ele tiver diploma universitário, tem atenuante. Se ele tiver bons antecedentes, tem atenuante. Se ele não é um preso, né, que ofereça lá tanto risco à sociedade, tem atenuantes. E aí, Ivan, para cada dia que ele trabalha na detenção, para cada 3 dias que ele trabalha, ele ganha 1 de redução de pena. E como o tempo máximo que alguém pode ficar preso no Brasil são 30 anos, dificilmente, Ivan, ele fica preso por mais de 7 ou 8 anos. A Suzane von Richthofen recebeu indulto do Dia dos Pais. A Suzane von Richthofen recebeu indulto do Dia das Mães. Ela matou o pai e a mãe. É assim que acontece no Brasil. Ela matou o pai e a mãe. E casos como a Suzane von Richthofen, menos conhecidos do que o caso dela, acontecem aos montes. Ah, mas é universitário. Ah, mas tem bons antecedentes. Ah, mas tem residência fixa. Ah, mas isso, mais aquilo, aquilo outro. A cada 3 dias trabalhados ganha 1 dia. Bom comportamento, a pena vai reduzindo, 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 reduzindo. Aí outra coisa, viu? Se não for condenado a pelo menos 8 anos de cadeia, é semiaberto, Ivan. É semiaberto. Ou se não for condenado a 4 anos de cadeia, é prisão domiciliar. E se for o Gedel Vieira Lima, Ivan, sabe o que acontece? Fica em casa sem tornozeleira. É assim que funciona. Também com 51 milhões? Né? Fica em casa sem tornozeleira. Com 51 milhões, meu amigo? O problema é que não é só... A gente costuma tratar as coisas de uma maneira muito simplória, né? A polícia prende e a justiça solta. O problema é que não é só a justiça, é o Estado também. É o Estado também. Você não pode botar tudo isso na culpa só da justiça. Ah, a justiça do Brasil é ruim, é mal feita. Não, o Estado também é mal feito, o Estado também é ruim, o Estado também não contribui para que se possa estabelecer. Por exemplo, cadeia adequada. Cadeia que você possa separar o camarada que é preso porque ele deixou de cumprir uma medida... como é que chama aquela alimentar? Aquela que o sujeito deixa de Pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Você não pode pegar um camarada que tem família, que tem ou teve mulher, que tem filhos, que tem pai, que tem mãe, que tem um trabalho. Você não pode botar esse cara dentro de uma cadeia junto com gente que arranca a cabeça dos outros fora, Caio Bortolá. Porque é de uma quadrilha rival lá dentro do presídio. Tem uma quadrilha tal, tem uma quadrilha tal, e tem uma terceira ou quarta quadrilha, às vezes, lá dentro, disputando o domínio daquele território. E aí, dependendo de quem virar a cadeia, quem conseguir dominar a cadeia, manda arrancar a cabeça de todo mundo fora. Numa barbárie, numa selvageria inimaginável, um negócio de inferno. Você põe lá dentro um camarada que não cumpriu o pagamento da pensão alimentícia, você põe junto com esses caras lá, meu. Por que se faz esse tipo de coisa no Brasil, cara? Mas eu acho que em alguns casos não é isso que acontece, né? Não? É isso que acontece, sim, senhor.
É isso que acontece, sim, senhor. Nós Tem um temos, monte por de exemplo, gente presa nós aí temos, por exemplo, o CR por aqui. crimes banais. Mas não, nós temos o CR aqui em Limeira, que é o Centro de Ressocialização. Junto com bandidos da pior Não, espécie. mas não tem nenhum serial killer, não tem nenhum estuprador, não tem... Não. Aqui no CR não tem. Aqui no CR são crimes de CR é um caso à de parte, menor Caio potencial Botelho. Você tá pegando- ofensivo. Quem não paga a pensão pouquinho. vai para o CR. Espera um pouquinho. Quem é pego com uma quantidade pequena de pouquinho. drogas vai para o CR. No quadro prisional brasileiro... Quem rouba um frango no supermercado vai para o CR. No quadro prisional brasileiro, você pega um caso excepcional para comparar com... Não tem comparação. Não, espera um pouquinho. Vamos falar do quadro prisional brasileiro. Não se trata de pegar um caso excepcional para comparar com os outros. Não estou pegando um caso Tô falando- excepcional. O CR o CR é um caso tem excepcional. um monte por aí. Mas é um caso excepcional dentro do sistema prisional brasileiro. Mas tem. Você está É um caso dizendo excepcional. que o cara que não paga pensão fica junto com o estuprador. Fica. Não, eu estou Em dizendo muitos que lugares desse país com o fica. advento do CR não fica. Fica. O cara que cometeu um pequeno furto e vai ficar junto com o bandido, vai virar uma escola. Pega as FEBEM da vida aí, essas escolas aí, esses FEBEM da vida, é escola de crime. Que hoje é casadia, né? Escola Mas de é crime. escola de criminosos, eu concordo com você. Eu acho que o sistema prisional recupera muito pouco. Recupera pouco, quase nada. Recupera pouco, quase nada. Mas é evidente, não é? Recupera quem quer ser recuperado. No meio dessa história toda, que ninguém fica 30 anos na cadeia. Ninguém fica. Né? Ninguém pode matar o pai e a mãe que não fica na cadeia 30 anos. Que é o que aconteceu com a Suzane von Richthofen. Né? Que é o que vai acontecer com a Elise Matsunaga, que cortou em pedacinhos o marido. Que no máximo vai ficar 8 anos presa. No máximo vai ficar 8 anos na cadeia. Cara, aqui agora esses dias, teve um cara que foi preso por estuprar o próprio filho. 4 anos de idade, acho que tinha criança quando foi estuprada pelo próprio pai. A mãe omissa também foi enquadrada pelo delegado no inquérito, foi indicado com uma parcela de culpa que é omissa. Aí fomos descobrir que esse camarada que estuprou o próprio filho é um cara que já teve preso, é um cara que já teve um histórico com os filhos anteriores de agressão, de violência, de estupro, de atentado sexual contra os outros filhos, contra as outras crianças. E aí você fica pensando, pera um pouquinho, o cara tem um histórico. A ficha do cara é um monstro. O cara é um monstro. E tá lá. E ninguém fez nada. Ninguém tomou uma providência. Esperaram o cara estuprar a criança de 4 anos. Tava na cara que ele ia fazer um negócio desse. O cara já vinha num processo com os outros filhos, uma família completamente desestruturada. Tava na cara que ele ia fazer isso. E deixaram o cara. Cadê o Estado? Cadê o Estado? Que Estado é esse que nós temos que permite? Eu falei aqui outro dia. Conselho Tutelar hoje virou táxi. O que faz o Conselho Tutelar? É uma estrutura, não é? Não é uma estrutura bancada pelo Estado para proteger as crianças? O que fez o Conselho Tutelar nesse caso? O Conselho Tutelar hoje virou táxi de menor infrator. O pai não quer ir buscar, a mãe não quer ir buscar na delegacia de polícia. O pai não vai buscar. Não a quer mãe ir. não vai buscar. A polícia entra em contato com o pai e fala, teu filho menor de idade está aqui na delegacia, viu, cometeu um crime. Você vem buscar? Ah, não. Aí vai o Conselho Tutelar, vai lá, pega e leva em casa. É o Estado, a estrutura do Estado, que custa caro, que nós bancamos e tal, para funcionar o quê? Funcionar de que jeito? Tá bom, Ivan. Tá bom? A gente se encontra de novo. Tá bom porque eu quero dizer que tá bom por hoje. Amanhã a gente se encontra de novo aqui. Tá bom. Então, se tá bom para você, tá bom para mim também. De Limeira, para conversar sobre as coisas do Brasil, para conversar sobre as coisas do mundo. O João Vitor Fedato tá, assim como o Reginaldo falou aqui, está confirmando. A Chape mesmo recusou, com receio de ser alvo dos clubes depois, principalmente dos rebaixados. Então houve essa oferta mesmo, como eu havia... Houve essa oferta, eu lembro que houve, não se concretizou por causa disso, porque a própria Chape não quis, viu, Caio Bortolão? Muito bem, até amanhã. Até amanhã, Ivan.